Alisson Leandro Mascaro, seja muito bem-vindo aqui ao Giro das 11. Para quem não conhece o Alisson Mascaro, o que é meio raro, porque ele é muito conhecido, jurista, filósofo do direito marxista brasileiro e atua nas áreas de filosofia, teoria geral do direito, marxismo, Estado e política. Mascaro, começar fazendo um balanço aí da tua, enfim, um balanço sobre o Brasil, sobre a questão das Supremas Cortes, do TSE, das eleições. Como é que você está vendo esse cenário político aí do ponto de vista de um jurista, né, de quem, né, zela pelo funcionamento das instituições e pela democracia? Querido Gustavo, bom dia. Eu quero dizer da alegria estar aqui com você e com todas e todos que acompanham o seu canal e todos os canais que transmitem sua programação, TV 247, todas e todos que vêm por outros meios. Não penso que o momento de agora possa ser pensado recortado de um processo histórico. Não é possível que nós entendamos o que se passa nos dias de hoje, nesse período pré-eleições, então a campanha já em andamento, daqui a pouco oficialmente já posta. Não é possível pensarmos nas estruturas, nas possibilidades, nos interditos deste momento político do Brasil, tomando os atores políticos do Brasil no momento de agora. Eles não nasceram ontem, não é o último ato que aconteceu ou os últimos acontecimentos dados que revelam, então, essas posições. Isso é um processo já de muitos anos. Para não voltar tanto para trás, para perder de vista, eu diria, uma dimensão relativamente próxima de nós temos uma base a partir da qual o engendramento da política brasileira tomou a característica que tomou. Esta base, recortando muito com um traço largo, é o próprio golpe de 2016, é o impeachment de Dilma Rousseff. De lá até hoje, as instituições operam segundo um padrão que não é também muito diferente daquele pelo qual operavam anteriormente, mas é uma inflexão dentro de um padrão. Então, judiciário, militares, estas empresas de comunicação de massa, todas têm um comportamento, eu diria, igual desde 2016, um pouco antes, na preparação do próprio golpe, até agora. Ou seja, legalidade, respeito a instituições, argumentos que a direita usava até então de responsabilidade fiscal ou qualquer coisa nesse nível, tudo isso já foi rasgado há muito tempo. Então, eu diria que no momento atual nós estamos tendo aqui uma espécie de reprodução de um padrão que se assentou. Esse padrão ele já está aí há alguns anos. Então, eu diria que a atuação do judiciário, ressalvadas exceções, claro, essas exceções são notáveis, mas ressalvadas as exceções, o padrão do judiciário de atravessar diretamente a política em favor da classe burguesa brasileira, em favor do capital, em favor da política de direita e de extrema-direita, não é uma novidade, estamos aqui colhendo os frutos de todos esses anos de acontecimentos. Tá aí o Alisson Mascaro aqui no Giro das 11. Vocês estão hoje tá uma programação super especial. Quero avisar as pessoas que estão sentindo falta da Daiane Santos aqui, e eu estou sentindo falta também. Hoje a Daiane Santos, que é a nossa apresentadora aqui também, viu, Alisson? Ela Um está no abraço a seu ela, querida descanso Daiane. hoje, precisa descansar. Você conhece a Daiane? Você já participou Bom, já dos fiz programas da entrevista Daiane? com ela. Jornalista competentíssima, né? Alisson, eu queria fazer algumas perguntas básicas para o nosso público entender melhor na visão de um jurista, enfim, que tem todo o lastro para poder responder a isso. A PEC da compra de votos, essa que foi promulgada ontem lá no Congresso Nacional, ela é inconstitucional? E explica por quê, se sim. Veja, a constitucionalidade de uma lei, de uma norma jurídica, ela é auferida ao final, ela é avaliada ao final pelo tribunal competente para saber e declarar a constitucionalidade. No caso nosso, é o STF. É uma, eu diria, ilusão, é muito recorrente, de que as pessoas imaginem que a institucionalidade jurídica
ela seja posta em situações flagrantes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Algumas questões, eventualmente, são aberrações. Então, elas iriam diretamente contra o sentido, eu diria, gramatical da Constituição. No entanto, a interpretação jurídica, eu tenho um livro para discutir, para explicar como se dá a hermenêutica jurídica. O livro se chama Introdução ao Estudo do Direito, que ele é o irmão do Sociologia do Direito, que o próprio Conde mostrou agora há pouco. A interpretação jurídica, ela não é um dado de objetividade, ela não é um X dizendo constitucional ou inconstitucional. Em todas as sociedades capitalistas contemporâneas, o que nós temos são clivagens semânticas a partir de alguma sintática normativa, puxando para elementos que dizem, olha, isto aqui está previsto na Constituição, isto aqui não está. De tal sorte que esta PEC que foi votada, ela pode ser lida por variados ângulos. Então, alguém pode dizer, olha, está às vésperas de uma eleição, isto aqui tem um caráter profundamente eleitoreiro. Alguns outros podem, no mesmo diapasão de tentar interpretar uma norma a partir da sua perspectiva, dizer, de fato, nós estamos aqui numa situação emergencial e esta situação emergencial reclama soluções urgentes para este campo. Então, eu diria que a dimensão decisiva da luta das companheiras e companheiros de esquerda não é por pleitear constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque o mesmo pau que bate em Chico bate em Francisco, e então, de vez em quando, este, eu diria, louvor das instituições que do alto da sua torre de marfim proclamam constitucionalidades ou inconstitucionalidades, estas mesmas instituições proclamam que o impeachment foi constitucional. Então, não posso simplesmente dizer, espero que os tribunais tenham a lucidez de interpretar a Constituição tal qual ela se apresenta, porque não existe gramática que imediatamente seja posta na cabeça do magistrado e ele seja apenas aquilo que os franceses diziam, la bouche de la loi, ou seja, aquilo que seria simplesmente a boca da lei. O juiz não é isto, o juiz é atravessado e interpelado ideologicamente por todas as constituições das demandas e interesses sociais, de tal sorte que sempre vencerá quem tiver maior poder. Quem tem maior poder é o capital, é a política de direita, e então um fato como esse deve ser pensado não apenas no plano de um certo reclame de legalidade ou então de constitucionalidade, mas no reclame político, ou seja, a mobilização do povo para que entenda que isto que se chama urgência é uma migalha para o povo, porque tantas e tantas outras questões que também foram chamadas urgentes só foram para resolver o capital, para dar dinheiro para os bancos, para lavar, eu diria, esta máquina do capitalismo de um modo avassalador. Então, eu diria, querido Conde, todas e todos que nos acompanham, que paremos de colocar o sagrado altar da constitucionalidade, que quase sempre é contra as lutas sociais e a esquerda, e passemos a, então, mobilizar afetos e energias para dizer ao povo o que representa a política, que representa esta migalha ao povo 2 meses antes da eleição. Por que não foi dada 3 anos atrás? Porque o senhor Paulo Guedes, representante da burguesia do capital, tem todo um plano de consolidar o uso dos recursos estatais, das verbas públicas, do orçamento público, para o capital, para os bancos, para os especuladores. Deveria ter se dado um fato como esse, um apoio como esse, há 3 anos, 3 anos e meio atrás, não agora. Então, a dimensão, eu diria, não é de defesa, não é de estar aqui nas cordas dizendo a direita fez isso por causa daquilo outro. A dimensão é politicamente de ataque, dizendo isto que é dado hoje não foi dado ano passado. Vocês morreram de fome, vocês perderam familiares, vocês perderam condições do SUS, vocês perderam emprego, vocês perderam condições alimentares, e só agora, há 2 meses da eleição, é dado isto para todas e todos. Então, é uma condição de apontar o dedo na cara
da direita brasileira e dizer: agora a vossa hipocrisia está tentando dar um nó na goteira, mas isso não será dado. Alisson Mascaro aqui no Giro das 11. Olha que dica importante, né? Essa, que é ficar na espuma, né, Mascaro? Se é que eu entendi a sua explicação, discutir constitucionalidade, inconstitucionalidade, você fica ali só na espuma e não vai na estrutura da questão. Eu vou fazer uma pergunta, então, como se o Arbex ainda tivesse aqui, porque vai ter a ver com comunicação e com jornalismo, porque eu acho, Mascaro, que os dirigentes políticos, enfim, os setores progressistas, enfim, até jornalistas e comentaristas progressistas, democráticos, não precisam nem ser progressistas, eles estão tentando responder a tudo isso com essa sugestão que você está passando aqui para a gente, dizer, olha, o Paulo Guedes lá atrás não permitiu isso, agora está permitindo porque é um ano eleitoral e tudo mais. Agora, a gente tem um empecilho no meio de tudo isso, que são as famílias que dominam a comunicação no Brasil. Você concorda que há uma espécie de gap, né? uma inconsistência entre aquilo que o debate público deveria apresentar e aquilo que é divulgado e difundido aí pelos setores tradicionais da comunicação brasileira? Sim, só que aqui também, o Conde, todas e todos que nos acompanham, existe uma dimensão que eu diria já concreta de análise política. Quando se percebe um erro histórico, há o tempo de alterar a dinâmica da caminhada política de um povo, de frações da luta política e, portanto, há um tempo de correção dos desacertos para uma caminhada em busca de acertos. A história da esquerda do Brasil, eu tenho escrito isso em muitos livros, a história da esquerda do Brasil, ela tem um padrão que começa a tomar a feição que tem na década de 1970 e 1980. Esse padrão é o que se chama de uma esquerda nos marcos do capitalismo. É uma esquerda que não vai romper com o capitalismo e não quer romper com o capitalismo. Quer salvar o capitalismo e suas instituições, melhorando as instituições e melhorando o capitalismo. É uma espécie de busca da quadratura do círculo, é uma espécie de fórmula alquímica. Enfim, este alquimista aí que estou dizendo é outro, dos alquimistas da Idade Média. Pois bem, esta alquimia de transformar pedra em ouro é a característica das esquerdas do Brasil desde a década de 1970 a 1980, como é também a característica do Partido Democrata dos Estados Unidos, que para eles por lá, esse partido é chamado de esquerda. E pasmem, esse partido é o Biden e outras figuras mais. É o que se chama de esquerda por lá. Daí se vê a derrota histórica do que é a esquerda. Pois bem, esta forma de ser da esquerda louva o capital, louva isto que o capitalismo chama de liberdade, e que não é liberdade, é um controle total, numa aparência ou numa discursividade de liberdade, este que é o horizonte liberal de mundo. Então é a defesa das instituições do capital, é a defesa disto que se chama negócio, liberdade de imprensa, mas no final das contas é um negócio de grandes conglomerados empresariais da comunicação, de tal sorte que aquilo que constitui a ideologia do povo, a esquerda não quer buscar transformar. Pois bem, isso é a história da esquerda do Brasil, para não ficar falando que é do mundo inteiro, só vou tomar o caso do nosso país. É a história das esquerdas do Brasil desde a década de 70 até os dias de hoje, ressalvadas algumas exceções. Mas, via de regra, é sempre assim. Pois bem, quando se começa a perceber todo o ataque aos governos Lula e Dilma, a esquerda já então teve tempo de perceber que não existe imprensa imparcial, não existem meios de comunicação de massa que, uma vez errando, na outra vez aprenderão. O Globo Jornal apoiou o golpe de 64. A televisão Globo manteve e sustentou o apoio à ditadura militar, foi contra as manifestações das diretas já, roubou Lula no último debate da campanha de 89 e etc, 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 etc. Fez o mesmo nos governos Lula e Dilma e apoiou com esse duto que saía nas costas
do apresentador do jornal, aquele duto de lama, fez o mesmo nesses anos recentes. Pois bem, já era para a esquerda, então, em um momento, ter aprendido que a defesa das comunicações ditas liberais burguesas é simplesmente abrir a porta para que a burguesia controle diretamente a constituição ideológica das massas, sem que haja qualquer outro meio de disputa. Então, nós estamos em 2022. Eu próprio, vou tomar o meu exemplo, falo isto há muitos anos. Sei que sensibilizo, só com esta fala, alguns setores dos campos da esquerda, porque não é totalmente alheio à impressão política das esquerdas a percepção de que a constituição ideológica da sociedade é totalmente dominada pelos aparelhos do capital e a esquerda não tem aparelhos. Tanto assim, eu dou o exemplo do querido Brasil 247, é toda uma estrutura de aparelhagem que hoje alcança expressiva comunicação, expressiva atuação para um certo núcleo de brasileiras e brasileiros. Então, não é zero o resultado desta constatação de que a comunicação e a disputa ideológica foram dadas para a direita e a esquerda lavou as mãos. Não é zero, porque uma coisa como é uma ou outra atividade ou um ou outro espaço de luta institucional foi dado, de luta comunicacional foi dado. No entanto, o decisivo não foi. Por que o decisivo não foi? Porque a plataforma material na qual se assentam as esquerdas, esta plataforma continua a mesma. Então, não é uma questão de sensibilização para a consciência das esquerdas. Essa sensibilização fazemos nós. Posso dizer dos meus livros. Eu sei que muita gente, muita liderança do Brasil de esquerda, me dá, inclusive, feedback, me dá retorno. Ô, professor Alisson, suas ideias, de fato, não estamos disputando a batalha das ideias. Pois bem, por que não estamos disputando a batalha das ideias ainda em 2022? Porque a expectativa eleitoral deste ano é ganhar, eu diria, na onda mansa, sem sensibilizar o povo para o que ocorreu e que ocorre, apenas deixando com que o povo perceba que hoje não tem carne para comer e tinha antes. Isso não é disputa de base ideológica. Isso é simplesmente uma espécie de jogo ganhado pela ruindade eventual do adversário. Só. É só isso. Pois bem, porque ainda hoje nós não temos disputa comunicacional, disputa ideológica de esquerda? Porque a base na qual as esquerdas se assentam desde a década de 70 e 80 é a mesma até os dias de hoje. Que base é essa? Uma base capitalista, de composição com o capital, de composição com as instituições do capital e com os meios de comunicação de massa do capital. A ideia é ver se os meios de comunicação de massa percebem que a esquerda é mais boazinha do que a direita, de tal modo que o atual presidente do Brasil, ele pode caçar a concessão da Globo, mas a esquerda não caçará, de tal modo que, eventualmente, a Globo goste da esquerda. Esta estratégia de fazer o lobo gostar da sua caça para ver se não devora a caça é o que mata a esquerda há 40 anos. Essa estratégia não mudou uma vírgula até agora, mesmo com um golpe, porque, dado o golpe, volta a esquerda a abraçar os golpistas, dizendo preciso deles para a eleição, preciso deles para a administração do país após a eleição. Olhando por este ângulo, está certo. Se a disputa é apenas eleitoral, muito bem. Então, nós olhamos a sociedade, olhamos os atores políticos. Quanto mais gente apoia a eleição de alguém, mais a chance de ganhar esta eleição. O problema não é simplesmente ganhar a eleição e reproduzir politicamente esta ordem dentro do governo. O problema é transformar esta ordem e esta sociabilidade. E para isso, só se tem as massas. Como não se disputa ideologicamente as massas, nós estamos, então, numa trajetória, já de 40 anos, de voo de galinha. Voamos um pouquinho, a direita vem e abate a galinha. E aí, a direita faz um estrago. Depois a gente voa de novo, porque é tanta fome, tanta miséria, tanta morte, que dá outro voo de galinha. A direita abate de novo. É a história dos golpes em qualquer país do mundo capitalista contra as esquerdas. Pois bem, nós não aprendemos até agora a deixar de ser galinhas. Nós não aprendemos a ser águia, qualquer ave que se queira que voe alto.
gavião, urubu, não importa. Estamos no ano que nem galinha. Então, eu diria, Conde querido e todos que nos acompanham, que em 2022, analisar a fraqueza da mobilização ideológica das massas pela esquerda já não é mais analisá-la em 2016. Porque 2016 foi uma espécie de espanto que só pessoas muito ingênuas teriam de ver que 40 anos de acordo com o capital não lograram fazer com que o capital apoiasse a esquerda. O capital bateu em quem o apoiou a vida há 40 anos. Pois bem, de 2016 para cá, da segunda vez, o Marx dizia, da primeira vez é tragédia, da segunda já é farsa. Então, se em 2016 se apostava que a Globo não colocaria um duto de lama, ela não vai fazer igual a 64, e ela fez, não se pode apostar agora que vai fazer diferente. Se houve uma institucionalidade jurídica, militar, que deu golpe, por que em 2022 não vai dar mais um golpe dentro do golpe? Portanto, não se pode ter ilusões. Só que de 2016 até agora, era o momento de ter mobilizado as massas, de ter chamado as massas. A pandemia era outro momento de ter mobilizado as massas. Não foi feita esta mobilização. Está se jogando na ideia de que o outro lado vai pisar na bola e então ele vai cair ao chão e a bola vem para alguém que vai para um gol sem goleiro e vai fazer gol. Até dá esta possibilidade. Ela pode existir, mas jogar assim é desgraçado. Jogar assim é esperar que haverá um apagão do outro lado e 11 jogadores pararão de jogar para que 11 desfilem do lado de cá. Então, eu diria que nós, no atual momento, estamos desprovidos dos meios fundamentais da luta social e da luta política, de tal modo que nós temos que esperar, volto a dizer, erro do adversário, fraqueza do adversário, maldade profunda do adversário, que faça com que, então, nós venhamos a ter alguma forma de sensibilização mínima do povo sem luta ideológica. Resultado, este jogo, deste modo, é sempre assim, com quase 1 milhão de mortos pela pandemia, não sei quantos milhões de brasileiros passando fome, nós não temos certeza de que haverá eleição, de que, em havendo, ganha o Lula, porque ainda uma boa parte da população está blindada ideologicamente pelas formas mais reacionárias do capital, sendo que é um absurdo que, numa situação como esta, nós não tenhamos 90% da população se levantando. O que falta? Falta disputa ideológica. Falta chegar ao povo com uma voz, eu diria, científica, racional, crítica e transformadora, mais forte do que esta que o capital impõe ao povo, sob as formas de misticismo, fanatismo religioso, regressismo de comportamento e costumes, anticiência, gente que acredita na Terra plana e outros mais. Nós estamos perdendo para a gente da Terra plana. Não é porque nossa ideia da Terra redonda seja pior do que a da Terra plana. É melhor, é a ciência. É porque falta disputa ideológica de base. E por que não há? Volto a dizer, não é porque as lideranças de esquerda, os sindicatos, os partidos políticos de esquerda, os deputados, senadores, governadores, prefeitos e outros mais não saibam isto, não escutem, eventualmente, por exemplo, isso que eu estou falando com o Conde, não é ininteligível a uma liderança dos trabalhadores, uma liderança política. É inteligível, é muito inteligível, porque são essas lideranças que apanham e vão presas, são mortas, como aconteceu nesta semana. A questão é a plataforma política de acoplamento, ou seja, como não investe contra o capital, como quer fazer acordo com o agronegócio, como quer fazer acordo com o banco, como quer fazer acordo com uma série de dimensões latifundiárias, eu diria especuladoras, financistas, não tem condição de fazer com que a inteligibilidade de que falta luta nas massas passe a prática da luta nas massas. Existe aqui uma trava, um bloqueio, porque já se sabe que vai se apanhar e se vai como cordeiro ao cadafalso, porque a estratégia política não permite falar contra o capital. Como não permite falar contra o capital, não tem luta de massas contra o capital. Alisson, mas deixa eu respirar aqui depois dessa inserção aqui do Alisson Mascaro. Mascaro, você falou da galinha e tudo mais, do voo da galinha. Eu me lembrei de um conselho que a minha avó me dava, que era o seguinte, assim, não ponha todos os ovos na mesma cesta. E ela dizia assim, aliás, não ponha ovos, afinal você não é uma galinha. Então, eu lembrei desse aqui. Ô, Mascaro, olha só, tá muito intensa aqui a sua resenha,
Pessoal, a gente está tendo alguns problemas aqui de transmissão no YouTube, uma instabilidade. Tem gente falando aqui que pode ser até um ataque, alguma coisa assim, mas vamos ver. Eu acho que não, a gente vai investigar depois. Isabel Perides está dizendo não, está contribuindo aqui com a gente. A Soraya, coloquei na Jovem Pan e não está travando. Parece ser problema somente da mídia progressista. YouTube pode estar boicotando? Eu acho difícil, mas pode ser até uma possibilidade, né? Talvez possa ser um problema não do YouTube, mas do StreamYard, desse aplicativo que a gente usa aqui. Célio Guimarães, Conde, vocês precisam investigar o que está acontecendo. Está na cara que está tendo um ataque aqui, bom, na nossa transmissão, mas estamos com uma audiência boa aqui, até para essa questão aí que está prejudicando o nosso sinal. Lux Clay, o Arbex tem a risada mais gostosa que eu já ouvi. Tá aí o Arbex. Esse é uma figura. Paulo Eduardo Acanhadas, atrasa a live, pessoal, para estabilizar, deu certo para mim. Então a dica que a gente dá, né? Você pode atrasar um pouquinho a live, né? Não pegar exatamente ao vivo, porque daí o YouTube ou o StreamYard dá o tempo de estabilizar o sinal. Eu vou pegar um trecho de uma fala sua, de uma matéria sobre você, Mascaro. Você diz o seguinte, falando da esquerda, né? Para a gente aprofundar um pouquinho a discussão sobre comportamento e sobre as bases, né, que a esquerda atua no Brasil. Você diz o seguinte, né, é uma esquerda edulcorada, uma esquerda liberal, com grupos que enxergam lutas identitárias e as culpa pelo fim da luta revolucionária, sendo que são lutas fundamentais e que quem começou a fazer acordos foram os sindicatos em busca de aumentos salariais. Isso é uma matéria que uma entrevista que você deu, acho que é o Breno Altman, e esse é um recorte da sua fala. Então, dizendo justamente isso, né? Esse dilema da esquerda. Mas eu quero provocar na seguinte dimensão. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, ele tem um viés, assim, um quê de singularidade, né? Parece que nenhum partido de esquerda do mundo tem essas características. Comunidades eclesiais de base, sindicatos, intelectuais, né? Movimentos do campo. E por isso ele se torna singular. Lembrar, então, com essa informação e com a informação de que os governos Lula, os dois mandatos do Lula, sobretudo o segundo mandato, teve o Brasil deu um avanço muito grande econômico. Como se a esquerda, jogando dentro da estrutura capitalista, conseguisse, né, pela singularidade talvez de Lula, né, e da compreensão dele, da formação, da história dele próprio e do próprio Partido dos Trabalhadores, pudessem ter traduzido, digamos assim, uma nova forma de atuar dentro da esquerda. O que você poderia dizer sobre isso? Quer dizer, nós tivemos uma experiência positiva com essa esquerda. Como é que você enquadra? Nós temos experiência positiva com toda a esquerda que está no governo, sempre, porque a esquerda efetivamente busca estabelecer algum grau de distribuição de riquezas, isso faz com que o povo ganhe mais, salários maiores, isso circula a economia capitalista. Então, a esquerda, nos governos, via de regra, são casos de sucesso perante a direita. Sempre é assim. Porque a direita suga imediatamente, expolia ainda mais as condições econômicas da sociedade. Então, não há história do mundo de governo de direita que tenha dado, eu diria, pujança econômica à sua sociedade. Os governos sempre mais à esquerda são os que dão essa pujança. Observemos Vargas, observemos, não tinha nada de esquerda, mas tinha algum grau de desenvolvimentismo, Juscelino, observemos o Jango, Lula e Dilma. Então, sempre é assim. A dimensão não é esta, a dimensão é que esta pujança pequena, esta pujança que não é feita a partir de estruturas de mudança social, elas são bloqueadas logo na esquina. Então, o tempo em que a política de esquerda está em implementação, aqui não há grande dimensão de desacordo. Elas, de fato, destravam a economia, elas, de fato, fazem o burguês ficar mais burguês, só que aí começam os problemas. E quais são os problemas? Há um dos maiores economistas da história, um polonês chamado Michał Kalecki. Eu escrevo várias vezes, já escrevi sobre Kalecki. Este ano sai um livro, inclusive, no qual eu trato de questões que envolvem, inclusive, a economia, a análise econômica de Kalecki. Kalecki percebe o seguinte: como um governo de esquerda
ele não muda a estrutura social. Ele dá aumento salarial para o povo, e o povo começa a consumir mais, efetivamente deixa de consumir pele de frango para comer frango. Isso é notável, o quanto isso representa em termos de saúde, em termos de crescimento de crianças, em termos de felicidade, enfim, de vida. Isso é notável. Pois bem, mas quando o pobre começa a comer um pouco mais devido a uma política de esquerda, as classes médias e a burguesia se incomodam porque a distância relativa entre classes passou a sofrer uma variação. E não é que a classe média deixou de comer frango porque o pobre comeu. É que a classe média ostentava um frango e o pobre ficava com um osso. E quando o pobre também come um frango, ele não tem a casa da classe média e tampouco ele tem um banco do banqueiro. É muito, inclusive, é a estratosfera, o banco perante o pobre. Mas o pobre comeu um frango, o pobre eventualmente viajou, o filho do pobre fez faculdade, e eventualmente o filho da classe média não passou no vestibular que o filho do pobre passou. E isto começa a destruir o sentido político da diferença de classe. Não é que a diferença acabou, é que as classes médias e a burguesia, toda vez que há um governo de esquerda que dá algum incremento econômico e social para o povo, as classes médias e a elite diretamente destroem as políticas de esquerda, levando a sociedade, inclusive, ao fascismo, ao nazismo, à ditadura. Não importa o grau extremo que precisem para destruir essas condições. Não há um exemplo no mundo de sociedade que tenha levado o pobre à condição melhor sem que tenha feito uma revolução, mudado, portanto, a composição de classe, a direção política do país, a classe dominante do país. A China fez isso, uma revolução liderada por Mao Tse-tung. Graças a isso, ela consegue colocar não sei quantas parcelas da população para a classe média, e quem tem mais não vai se arriscar a querer destruir esse ganho, porque o ganho, a estrutura política veio de uma revolução, que não é hoje socialista, mas originalmente teve esse horizonte, essa inspiração. Pois bem, e ainda hoje mantém os símbolos, mantém todo o logotipo comunista. Pois bem, o que estou dizendo é que situações dentro de sociabilidades capitalistas estándar, como são Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos e regiões outras do mundo, nós não temos condição de fazer nenhuma prosperidade mediante governo de esquerda, porque a direita destruirá. O banco perceberá que o pobre agora tem duas casas, uma casa que seja, e o banco quererá executar a casa. E isso aconteceu este ano. Agora nós temos uma legislação no Brasil que permite que o banco execute o bem de família. Isso passou agora faz pouco tempo, pouquíssimos meses. Então, nem sequer a casa que foi dada para o pobre no Minha Casa Minha Vida ficará para o pobre, porque na primeira despesa hospitalar, porque não tem mais SUS, na primeira despesa hospitalar que alguém tiver e a empresa, esta do plano de saúde, cobrar, ou então o hospital privado cobrar e executar aquela família, o bem de família, que era a casa do Minha Casa Minha Vida, este bem será tomado judicialmente pelo hospital privado. Então, estou lhes dando, e o banco também, o banco tomará na hora tudo isso. Então, estou lhes dizendo que não adianta dar casa agora, e 10 anos depois, as condições institucionais, políticas, sociais e econômicas tomarem a casa de quem ganhou a casa 10 anos atrás. Nós precisamos de um câmbio estrutural para que, então, todos tenham casa, frango para todo mundo, comida para todo mundo, mas isso só se faz com reforma agrária, com tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora, fortalecimento da luta, então, da classe trabalhadora. Não é desse jeito que nós fazemos aqui, dando um ganho aqui, que efetivamente é um ganho que será destruído amanhã. Está aqui o Alisson Mascaro no Giro das 11. Quando eu pego aqui o comentário do Luiz Carlos Araújo, o Mascaro é uma das mentes mais brilhantes desse país. Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, porque nesse turbilhão que tomou conta do Brasil, o Brasil nunca foi fácil, nem no período democrático, se é que a gente pode assim dizer. Mas desde o golpe, como você pontuou aqui no começo do nosso papo, de 2016, as coisas entraram num nível a mais de complexidade. E nesse nível de complexidade, que inclui a Lava Jato, por exemplo, no campo do direito, surgem, né, pensadores do campo do direito que são de uma sofisticação, enfim, e que podem e que estão produzindo muito, como também é o seu caso,
do Pedro Serrano, do Rubens Casara, né? São reflexões, a meu ver, muito potentes no campo do direito, no âmbito internacional, global. Minha pergunta é o seguinte: na possibilidade de a gente trazer uma reforma do judiciário, né? Essa discussão teórica sobre o campo do direito, ela pode se dar através também de uma eleição da política, do convencimento e desse debate público não especializado? Ou seja, traduzindo e finalizando a pergunta para você, Mascaro, podemos fazer, temos a chance de fazer uma revolução no direito. Eu penso no projeto, por exemplo, do ex-reitor da UNB, o Zé Geraldo Souza Júnior, do direito achado na rua. Quer dizer, é de uma sofisticação talvez tão interessante quanto o próprio MST, que nós estávamos conversando aqui com o Arbex, né? De uma concepção de sociedade, né? Que seja realmente virtuosa, que produza, inclusive, virtudes nesse campo do debate ideológico. Eu não sei se eu fui claro na minha questão com você, mas eu passo para você comentar esse desafio. O direito é forma do capital. O direito não é forma neutra, nem independente. O direito não serve a ricos e pobres. O direito serve ao capital, dado que a forma jurídica é a forma do ter por direito. Então, o banqueiro, não é porque ele tem a bala de um revólver na mão que o banco é dele e ninguém toma. É porque o direito estrutura a garantia da propriedade privada para o proprietário. Pois bem, o direito não é neutro, o Estado não é neutro. Isso é toda a história, inclusive, da minha reflexão dos meus livros, como Estado de Forma Política e tantos outros livros mais. A própria Introdução ao Estudo do Direito, a ele eu me referi aqui hoje. Pois bem, o direito não pode ser outra coisa que não seja a garantia do capital. O que o direito pode não ser é esta espécie de, eu diria, ostentação de parcialidade que faça com que alguém, sendo um político de direita, seu crime jamais seja investigado. Sendo de esquerda, até um não crime será criminalizado, como pedalada fiscal. Então, isso que se verifica no Brasil nos dias de hoje, lawfare e outros mais, não é uma dimensão pela qual o direito é uma sagração da imparcialidade, e hoje nós perdemos esta imparcialidade. O direito, historicamente, pela sua forma, não é pela sua má utilização, não é pela sua manipulação, pela forma estrutural que é, o direito é o domínio do capital. O direito não é a libertação, não é a terra para todos. O direito é a terra para o proprietário, senão isso não é o direito. O direito de alguém é o direito subjetivo, aquilo que lhe é garantido juridicamente e estatalmente como tal. Pois bem, esta dimensão de garantir o latifúndio do latifundiário, esta dimensão de garantir o banco para o banqueiro e ao pobre, eventualmente dar salário mínimo, isso é o direito na sua toada de 200 anos. De vez em quando, nós ampliamos o fosso, tiramos até a CLT, que é o que se passa nos anos recentes. Pois bem, que ganhemos novamente a CLT é uma possibilidade jurídica. Que, eventualmente, os tribunais tenham pessoas nomeadas com mais compromisso em relação à luta da classe trabalhadora também é uma possibilidade, dado que, não todos, mas boa parte da nomeação do judiciário pela esquerda foi de elementos de direita. Então, também é uma espécie de absurdo, um negócio como tal. Seria muito provável que melhorássemos um pouquinho esta dimensão jurídica. Mas o que faz um tribunal de elementos de esquerda? Vai proclamar a reforma agrária? Não vai, porque está na Constituição de qualquer país capitalista do mundo que a propriedade é do proprietário. Então, o proprietário usa a terra para desmatar e plantar mamona, propriedade privada dele. A lei não deixa desmatar. Muito bem, que desmatado está, eu planto mamona e o povo morre de fome. É isso, o direito é isso. A terra é dele, ele planta lá o que ele quer e vende para o país que quiser, e o povo aqui morre de fome. Pois bem, então o que estou dizendo é exatamente a dessacralização do fenômeno jurídico. E, claro, nós temos condição de tornar isto estruturalmente do capital menos, eu diria, contundente em sua perversidade. São esses instrumentos que há cento e tantos anos o direito foi desenvolvendo para fazer a quadratura do círculo do capital, eu diria, menos exploratório. Então, CLT, salário mínimo, direitos trabalhistas e tais e quais, que
do jeito que se ganham, depois se perdem também. Volto a falar, mesmo que falei agora há pouco, este ganha é gol de galinha. Pois bem, no entanto, o que estou lhes dizendo é que a dimensão atual sequer permite um câmbio da cultura jurídica, porque agora eu remeto a uma outra tese minha, num livro que se chama Crise e Golpe, da editora Boitempo. Por lá, eu aponto uma tese estrutural de que a cultura jurídica do Brasil não é mais feita pelos próprios juristas. O jurista hoje não é mais um estamento institucional, cultural, ele é uma classe econômica, ele é a classe média que ganha 30 ou 40 mil reais por mês, 50, 100. E quem pensa assim, pensa como classe, pensa como empresário que ofere também esse lucro, pensa como médico que recebe isso porque circula no mesmo clube, o magistrado casa com a médica, a magistrada casa com o médico e coisas mais. Pois bem, essa cultura é a ideologia da classe média alta do país, que é de extrema direita. Essa ideologia não se muda por causa de STF. Não são 11 bem nomeados que mudarão a base do poder judiciário, porque esta base se orienta pela festa na casa da praia, ainda que 11 iluminados e iluminadas do STF sejam progressistas. Então, o que estou dizendo é que existe uma cultura de classe média alta, uma cultura econômica de classe no judiciário, que não permite ter esperança na mudança do judiciário do Brasil. Nós podemos mudar nomeações para tribunais, mesmo assim, não serão nomeados 11, serão nomeados 2 ou 3 de 11. Mesmo assim, com estas nomeações, a base do Poder Judiciário está intacta. Eu não vejo nenhuma mudança pelos próximos anos, então pode acabar a Operação Lava Jato. O lavajatismo potencial está a todo dia, toda hora, em todo lugar, a todo momento. E não há nenhum mecanismo pelo qual, sem que haja aqui uma mudança estrutural da sociedade, nós venhamos a mudar o judiciário. Então, eu gostaria de alertar a todas e todos para que o fato de que a ilusão fácil de imaginar que uma referência eleitoral, uma mudança eleitoral, seja a mudança da mentalidade jurídica, isto não acontecerá e o judiciário ainda não colheu todos os frutos do seu fascismo. Só está começando. Esta geração que levou a Operação Lava Jato, ela tem no máximo 50 anos de idade, ou seja, ela tem até aposentar, porque em geral muitos deles aposentam pela expulsória, que é de 75 anos, a geração da Lava Jato tem mais 20 a 25 anos de Ministério Público, magistratura, delegacias, tantas e quantas, e polícia. Só que a geração que veio antes, que veio depois dela, essa geração mais nova que ela, pensa igual a ela e a tem por ídolo. E a molecada que está nos concursos, nos cursinhos, para ingressar nos concursos, é também de extrema-direita como essa gente. Então, eu lhes digo que por 50 anos, na toada pela qual está, o judiciário é beirando, é tendente à extrema-direita. Então, não vejo mudança nenhuma na eleição deste ano que faça qualquer cócega na estrutura material da ideologia reacionária do judiciário. Alisson Mascaro aqui no Giro das 11, vou trazer comentários do público. Jadson Gomes, galera, voltei 20 minutos para ouvir o Mascaro, tá rodando bem, é a questão técnica que nós estamos falando aqui hoje. Roberto Figueiredo, Mascaro, o Bolsonaro, o Bozo, né, pode ser julgado pelo Tribunal de Haia? Vou deixar no ar aqui essa questão, o Mascaro responde na sequência. Luiz Carlos Araújo, ei, eu sou à esquerda e quero ser reconhecida, sou boazinha, faz tudo o que quiserem. Tá aqui, é uma ironia, né, muito interessante. Suzana Murta, Mascaro brilhante. Lili, Luiz Carlos Araújo, é só atrasar uns 30 segundos e a transmissão passa a funcionar bem. Fica mais uma vez a dica. Mascaro é perfeito. JR, Zélia Goulart, as imagens criadas pelo professor Mascaro com os exemplos dados são claros e verdadeiros. Vamos parar com os voos de galinha. A impressão que me dá, professor, é que a gente tenha o debate público, o debate político, os eleitores mudam de lá para cá e a gente está vendo uma mudança muito forte de uns tempos para cá. Aliás, não podemos deixar de reconhecer, Mascaro, que essa, não gosto da palavra narrativa, mas digamos, aqui, o livro que o Lula publicou, né? A Verdade Vencerá. Num certo sentido, a verdade está prevalecendo, porque o Lula foi solto,
ele recebeu os direitos políticos de volta, o Sérgio Moro foi declarado suspeito, ele lidera as eleições, né? Existe uma movimentação da opinião pública. Agora, se eu entendi a sua resenha, é que há uma estrutura que é muito mais difícil de mexer. E aí eu só posso fazer a pergunta do Lenin, né? O que fazer? O que fazer para mudar esse quadro? Quer dizer, que é tão lento que a geração do Ministério Público, do direito brasileiro, vai demorar mais 20 anos, né? Nessa mesma toada. E a mobilidade ideológica? A gente tem mobilidade urbana, mobilidade, enfim, de outras dimensões. Não teria uma mobilidade ideológica? Eu, como linguista, acredito que também tenha, mas, pelo que você está dizendo, só na superfície. Eu queria que você refletisse, digamos assim, sobre essa... Se você me permite, querido Conde, aqui vai uma reflexão teórica e filosófica que alcança um outro grau e uma outra dimensão. Ou seja, não é apenas para discutirmos esta semana, mas é para discutirmos como opera a sociabilidade. Existe mudança urbana? Existe. Tanto é que, se nós voltarmos a uma cidade 10 anos depois, aquela região que estava bombando 10 anos atrás pode ser uma região degradada 10 anos depois. E quem volta 30 anos para uma cidade, uma vasta zona de uma cidade virou outra coisa, se tornou outra coisa. Portanto, para o bem e para o mal. Enfim, zonas que são revitalizadas e zonas que são degradadas. A mudança do espaço urbano demora, mas é bem mais rápida do que a mudança da ideologia. A ideologia, eventualmente, é o elemento mais perene de uma sociabilidade. O capitalismo pode mudar tudo, menos a ideologia. E o fundamental da ideologia, o seu coração, é o direito. Que a coisa seja de alguém por direito. De tal modo que 100% das pessoas, no inconsciente, somos constituídas e constituídos para imaginar que o meu ninguém pega. Meu terno, minha gravata, e assim vai. Se eu tenho meu terno, minha gravata, meu aparelho celular e coisas mais, alguém diz meu banco, ninguém toma. Então, a ideologia já está posta. Enquanto eu continuo a falar minha gravata, alguém fala meu banco, alguém fala meu latifúndio. E a lógica ideológica é a mesma. Tanto assim, o Conde é um grande linguista, eu vou me permitir aqui fazer uma inferência da filosofia da linguagem marxista. Tanto assim, a ideologia ela é muito mais perene do que a mudança urbana, a mudança institucional. Quem viesse ao Brasil politicamente em 2012, via a Dilma e o Brasil na capa de uma revista, não sei de onde, com o Cristo Redentor voando. Vem em 2022, é só ruína. 10 anos, uma década. Não acreditaria, vendo 2012, o que redundou esse país em 2022. 10 anos, a desgraça total. Olhem como é que a ideologia muda, ela é muito mais sólida em defesa do capital. Em termos de linguagem, quando nós observamos uma pessoa dizendo, hoje, estou em 2022, só estou dizendo isso aqui porque se gravarem, virem isso no futuro, já sabem quando eu falo. Quando eu vejo hoje, eu, Conde, e todos vocês que me acompanham, uma pessoa falar assim, nossa, é uma brasa, mora, a gente fica espantado, porque uma brasa mora é um negócio da década de 60, Roberto Carlos, etc. e tal. A gente diz, nossa, a linguagem mudou muito, porque a gente não fala é uma brasa mora, a gente fala é nós, coisas assim, que na década de 60 jamais um ser humano ouviria é nós, sem que isso fosse um atentado linguístico para essa pessoa. E para nós, é nós, é isso aí, enfim, é possível falar. Pois bem, o que estou dizendo é que isso parece que a linguagem mudou muito. Senhoras e senhores, a estrutura linguística ela é totalmente igual. O que mudou é uma frase, uma espécie de muleta retórica, é nós, é uma brasa mora, coisas assim, gatinha manhosa, enfim, coisas que se falavam um tempo, depois não se fala mais, broto legal, enfim, coisas de jovem guarda. Pois bem, isso muda, mas isto não é o estrutural da língua. Tanto assim que um velho vê uma criança e a linguagem dos dois é igual. Eles conseguem se comunicar. Uma pessoa nascida em 1920, imagine uma pessoa centenária, uma pessoa nascida no Brasil, em 1930, quase centenária, conversa com seu bisneto e a linguagem é a mesma, tirando algumas palavras. Essas palavras
elas dão dimensão, inclusive, às vezes, de regionalismo, elas são marcadores cronológicos pequenos. O que estou dizendo é que a linguagem não muda. Enfim, este não muda, sujeito, verbo, predicado, a lógica estrutural da língua portuguesa ou de qualquer língua, ela é profundamente estável. A ideologia é mais estável do que a língua, porque na ideologia não tem nem sequer uma brasa mora. A ideologia é o capital, que é meu, na década de 60 e nos dias de hoje. Portanto, efetivamente, a mudança ideológica, ela é algo muito difícil de ser feito, mas é algo muito factível. Por quê? Porque a reprodução do capital, ela parece absoluta. No entanto, esta reprodução, ela tem pés de barro. O que estou dizendo é que a crise do capitalismo, ela está sempre presente e, em momentos, eventualmente, de disputa social, de luta de classes, nós destruímos a reprodução social do capital em meses, que foi o caso da Rússia, quando fez a sua revolução, que depois, revolução da qual depois gerou-se daqui a União Soviética. 6 meses, num país atrasadíssimo, no qual ninguém imaginava que aquela sociedade mudaria. Agora, como é possível fazer isso? Com uma vanguarda revolucionária. Nós não temos hoje no Brasil uma vanguarda revolucionária. As esquerdas, suas lideranças são antirrevolucionárias. Então, essa é a primeira questão. Nós temos 30% do Brasil que votam à esquerda. Para eu arredondar, 33. 33 são 1/3 do Brasil. Pois bem, nós temos 1/3 do Brasil que votam pela esquerda. Este 1/3 poderia ser mobilizado ideologicamente para uma transformação estrutural e material da sociabilidade. Esse 1/3 não é disputado, esse 1/3 não é mobilizado ideologicamente, esse 1/3 vota por osmose. De fato, a esquerda governa melhor que a direita, e de fato, no governo de esquerda, eu como filé mignon, no governo de direita, eu vou o osso. Só isso. Não tem mobilização ideológica. E quando tem, é republicanismo, defesa das instituições, defesa da liberdade, viva o tribunal, viva o judiciário, eu respeito as leis, nomeio primeiro da lista tríplice, nomeio gente de direita para o tribunal e depois essa gente de direita me prende. É isso. Então, é uma disputa, inclusive, à direita, não à esquerda. A disputa é sempre para agradar setores de direita e não para cuspir na cara desses setores. Os vices e suplentes são sempre elementos de uma direita pronunciada. Ou seja, não há uma mobilização da esquerda. Agora, imaginemos nós, se nós alcançássemos 1/3 do país, 1/3 que está instalado pela esquerda, e começássemos a mostrar que os nossos inimigos são o latifúndio, o banco, o especulador, e que nós precisaríamos transformar a sociedade em pouco tempo. Imaginemos nós que seria a Petrobras toda do Brasil, que seria a Vale do Rio Doce todo do Brasil, todos os bancos do Brasil. Um dia fizeram uma conta por aí do Santander, que tomou o Banespa expoliado, que seria o fato do Estado de São Paulo ter ficado com o lucro que o Santander tem até hoje, lá na Espanha, porque pegou o Banespa na mão, o que seria de 94 para 95, até hoje, o Estado de São Paulo tendo um lucro igualzinho que o Santander tem, só que para o Estado de São Paulo. O que teria sido construído de casa, de escola, de hospital, só não tendo dado o Banespa para o Santander, seria inacreditável, porque, de fato, até aquele tempo, o Quércia abria estrada, construía hidrelétrica, o Montoro fez não sei o que mais, estes da ditadura também fizeram obras, e depois parou, porque secou a fonte. Só que não é que essa fonte não existe mais, ela é um banco. Então, imaginemos nós que seria um banco ser público, que seria um banco ser do povo, que seria a riqueza ser nossa. Isso nem está na dimensão do nosso desejo, porque o capitalismo que ele opera de principal é que ele direciona o desejo para o capital, ele não direciona para o socialismo. Então, estou dando aqui uma imagem para que todos vejam, que seria ter o Banespa com a gente, uma sede do Banespa em cada cidade. Aí o Banespa, na cidade de 5 mil habitantes, abre lá uma galeria cultural. O Santander não vai fazer isso, o Santander está fechando a agência e manda lá um caixa eletrônico. Agora, um Banespa do povo. Agora, imagina o que seria o socialismo. O povo explodiria em pouco tempo de tamanha potencialidade. Só que tudo isso está bloqueado ideologicamente. E eu volto a dizer, e esse 1/3 da esquerda? Esse 1/3 não quer pensar o socialismo, porque a vanguarda da esquerda
fala que o socialismo é um problema, fala que a revolução é um problema, precisamos fazer acordo com a direita, senão a gente não ganha eleição, e de eleição em eleição nós estamos no voo de galinha, porque, de fato, quando eu estou 6 meses de uma eleição, é melhor eu falar com a direita, porque aí o povão, esses 2/3 que restam, vão para a votação do conservador. Mas e esses 3/3, toda a vida? Eu passaria a vida inteira agradando a direita para governar, então, para a direita, fingindo ser de esquerda. Efetivamente, eu posso lhes dizer que se nós mobilizarmos 1/3 da população, outro terço vem junto. Fica 1/3 os grudados no capital contra 2/3. Só que 2/3 mobilizados para um projeto extraordinário de transformação social, isto é altamente factível e nós precisamos, então, transformar a cultura das lideranças políticas do Brasil, de sindicatos, de partidos políticos, de movimentos sociais, das massas trabalhadoras, para que percebam esta dimensão e não fiquem apenas neste horizonte da defesa do capital com desconto, para que transformemos a sociedade. Então, Conde, o que fazer é exatamente aquilo que há 100 e tantos anos nós já sabemos, mobilizar as massas para a transformação das condições do capital em busca de um horizonte socialista. Se isto começa a ser uma bandeira e uma linguagem, como eu tenho insistido, inclusive, com os centros socialistas, com uma luta de base, isto, então, gera frutos extraordinários. Nós precisamos, efetivamente, então, corrigir rumos estruturais. Cruel, hein, Alisson Mascaro, que essa dica, enfim, essa crítica, né, ela chega a ser cruel porque ela desmascara, né, parte considerável das nossas crenças. Inclusive, você com essa crítica coloca o dedo justamente ali, acho que na própria... É o que a análise do discurso francesa faz, né? Tenta fazer ali, bebendo na fonte do Althusser, né, e do Michel Pechet. É você entender como se dá a produção de significação, porque embora a forma possa variar realmente, você falou Gatia Manhosa, Prasamora e tudo mais, a produção de significação tem oscilações, mas também são sutis. Por exemplo, hoje você está vendo a imprensa tradicional chamar a PEC do desespero, PEC dos benefícios, PEC eleitoreira. São vários modos de significar um episódio, um evento, né? E essa confusão toda é que vai, digamos aí, permear a possibilidade do debate público também produzir a sua significação, e aí a gente tem esse emaranhado de processos, assim, né? É muito interessante, é muito marxista isso, né? Eu me lembro que tem um trecho célebre do Marx que diz mais ou menos assim: a história, né? A história move a sociedade, mas o homem pode fazer uma pequena mudança. Eu estou fazendo uma paráfrase muito grosseira, mas é para destacar um elemento chave, né, das análises de discurso, que é assim: o sujeito, ele é assujeitado, né? O sujeito da história, ele é assujeitado, mas ele tem uma pequena margem, né, para fazer algum tipo de mudança na estrutura. E aí é uma margem que depende da história e depende de alguns gatilhos, né, de alguns acontecimentos também, e que nós estamos assistindo hoje isso no Brasil, né, Mascaro? O Brasil está em ebulição, né? Eu acho que essa ebulição sempre é positiva para a gente poder promover algum tipo de mudança mais revolucionária, como você está propondo, embora seja uma visão, acho que clássica, né, do marxismo, né? Acho que você tem essa pegada, né? É uma coisa mais estabelecida, né? Sociedade rumo ao socialismo, né? Mas nós temos possibilidades também de tocar nesse processo. Antes de passar para você terminar esse encontro aqui, fantástico aqui nessa edição especial do Giro das 11, tivemos o Arbex, agora você, querido Alisson Mascaro. O Glauco Santos está dizendo: as lives do professor Alisson são sempre sensacionais. Fica claro, por exemplo, que não dá para confiar que quem está com você hoje na campanha eleitoral ficará até o fim do governo. E a Flávia Hartmann dizendo: muito boa essa live, já enviando para muita gente, muito importante essa fala. A realidade é desoladora. Saber que não estarei viva para mudanças não vai me impedir de lutar. Está chegando mais um superchat aqui. A Lena Pares: entrevista espetacular com Arbex para anotar e pesquisar cada fala dele. Professor Alisson Leandro Mascaro, eu acho que, só para a gente concluir
esse momento de ebulição do Brasil? O que a gente pode esperar agora? Uma mensagem quase que de expectativas, né? Porque a gente está em meio a tantas significações, né? Os símbolos nacionais, 200 anos de independência, historiografia também sendo discutido. O Arbex falou muito aqui de uma historiografia lá do B que ninguém dá bola no Brasil, quem é Zumbi, quem é o Antônio Conselheiro, né? Então a gente está num processo que eu acho que pode ser positivo, né? Para os próximo ciclo democrático que a gente vai a ter. Então, passo para você falar. Perfeito, Conde. Nós vivemos uma estrutura, uma dinâmica de reprodução da sociedade capitalista quase invariável. Ela tem certas inflexões, mas essas inflexões se medem por espaços de 50, 60 ou 70 anos. A última inflexão do capitalismo é o que se chama neoliberalismo, eu chamo de pós-fordismo, que começou na década de 70 para 80. Foi quando, então, as esquerdas do mundo deixaram de ser revolucionárias, passaram a ser reformistas. Mudou, inclusive, o regime de acumulação do capitalismo. E esse regime de acumulação provavelmente tem mais uns 20 anos até entrar numa crise terminal para vir outra estrutura de acumulação. Então, nós estamos vivendo ainda no neoliberalismo e provavelmente a gente tem ainda um bom tempo de neoliberalismo. Ainda tem mais uma ou duas ou três gerações para morrerem desgraçadas, sem casa, sem comida. Porque, volto a dizer, os voos são voos de galinha dentro desse espaço do neoliberalismo. Não tem nenhuma sociedade, tirando quem tenha feito revolução socialista previamente, como é o caso da China ou do Vietnã, não tem nenhuma sociedade que conseguiu um câmbio progressista nesses anos de pós-fordismo ou de neoliberalismo. Pelo contrário, todas voltam para trás. O que a Europa era, em termos de inclusão social na década de 60 e 70, hoje é uma piada. E a Rússia, inclusive, jogando o jogo do capitalismo, a Rússia é capitalista, basta invadir o país vizinho que ela destrói a Europa em um segundo e ela desarma os Estados Unidos, que é uma prova de que a política é tão viva. E uma companheira que disse, vou morrer sem ver mudança, a mudança acontece em um segundo, basta engendrá-la. Então, nossa geração pode ver uma vitória extraordinária no mundo inteiro da transformação social. É que nós não faremos essa mudança na caminhada de quem não quer fazê-la. Se a nossa caminhada é defesa do capitalismo, defesa das instituições do capital, para ser o caminho para cá, eu não vou caminhar para cá. Então, se eu estou no caminho errado, não dá a direção certa. Se eu mudar a direção, pode dar errado e pode dar certo. Se eu mudar a direção e puder mobilizar profundamente as massas, a chance de dar certo é extraordinária, porque o capitalismo não é um regime muito bom, no qual as pessoas estejam gozando a vida e então falem, puxa, vou trocar isso pelo inferno. O capitalismo é um regime de tragédia. Qualquer ser humano que trabalha, a vida dele é um inferno. Acordar de manhã, ficar até de noite trabalhando para terceiros, em coisas que as pessoas não gostam, isso não é uma vida prazerosa. É que a elite econômica, a burguesia e certos setores da classe média trabalham no que gostam. Só que essa franja é 5% da população, 95% fazem um trabalho que odeiam para poder pagar suas contas dos seus filhos e dos seus familiares. Então a vida é uma desgraça. O dia em que nós pudermos mobilizar o povo está preparado para a mudança. Alguém vai dizer, o povo é muito conservador. Conservadorismo é uma forma de reação contra uma desgraça social, mas não é que o povo também goze do conservadorismo. É um sofrimento que abate o outro. E se pudesse libertar dos dois, efetivamente as sociedades têm um impulso, eu diria, vital, para falar nos termos do velho Herbert Marcuse, um impulso erótico, de que entre a repressão e o prazer é melhor. Então o povo quer, efetivamente, poder se libertar, só que não tem porteira abrindo. Então, o que eu diria é que, no atual momento, nós desperdiçamos 6 anos já de que a esquerda podia ter aprendido a lutar contra o capitalismo com o golpe de 2016. De lá até hoje não aprendeu. Então, já é tempo de passar a régua. Estamos na eleição de 2022, não se mudou a estrutura ideológica da esquerda do Brasil. Pois bem, a partir do ano que vem, em podendo ganhar o presidente Lula a eleição e podendo assumir, temos aí 4 anos para ver se a esquerda muda, para ver se aproveita os interstícios do governo e possa fazer um projeto de mobilização social.
Para isso, ela tem que mudar a base na qual ela é acoplada. Pelo jeito que vai andar da carruagem, não mudará, porque o governo será de profundo acordo com o capital. Então, a gente vai desperdiçar mais 4 anos à espera do próximo golpe ou à espera do próximo governo reacionário. Quando, então, não tem nem desculpa de estar fora do governo e não ter entendido, e dentro do governo não ter entendido e sofrido mais um golpe. Ou seja, em algum momento, nós mudaremos, nós cambiaremos as condições ideológicas das lutadoras e lutadores para um processo, efetivamente, de transformação social, que seja breve e que encontros como estes, falas como estas, espaços como esses, nos possibilitem uma ciência que acelere a nossa mudança na forma da luta e não simplesmente nas brigas pequenas da luta. Então, eu ainda tenho esperança, querido Conde, de que todas e todos nós possamos entender que chega uma hora que o pescoço não aguenta mais tanta pancada e então não dá mais para fazer acordo com o capital, nem defender as instituições que matam a esquerda e matam o povo. É chegada a hora de se levantar e transformar a sociedade. Obrigado. Alisson Mascaro, muito obrigado pela sua generosidade e toda essa profundidade aqui, que o público adora a sua presença, tem de dizer isso, você sabe disso. Você é um cara também que está sempre nas redes aí, tem o seu canal, tem as suas lives e também por todos os lugares. Agradeço demais sua presença, agradeço a todos que acompanharam aqui esse giro muito especial.